aprofundamento que está sendo mencionado aqui. Você sabe que antigamente, alguns anos atrás, por exemplo, havia debates entre candidatos. Lógico que os candidatos majoritários não participavam, mas debates nas escolas, debates nas faculdades, debates nas igrejas. Hoje ainda existe. Nas escolas estaduais é proibido haver debate. Tem uma portaria do secretário de Educação que é proibido haver debate político nas escolas. Sim, se o aluno com mais de 16 anos vota, né? Mas é curioso, né? Existe uma curiosidade grande da população de conhecer. Vamos voltar aqui um pouco, Zaratinho. Duas coisas que foram ditas que eu acho extremamente importantes. Uma é que nós temos problemas no sistema político. Tem uma democracia, tem apoio à democracia, mas nós temos alguns problemas. Um deles é esse problema da representação, da conexão entre o representante eleito e os representados, os eleitores. Nós temos que resolver isso. Eu também sou favorável ao voto distrital misto, mas eu já me dei conta que no Brasil, a coisa funciona incrementalistamente, quer dizer, é um pouco aqui, um pouco ali. Então, quando apareceu o projeto que estabelecia a lista fechada, eu acho que aquilo era um avanço em relação ao sistema proporcional de lista aberta, em que os candidatos do mesmo partido competem entre si e cria uma enorme confusão para o eleitor. Agora, tem uma segunda coisa que o deputado José Aníbal levantou, que eu acho extremamente importante. Quando eu digo mudar o marco jurídico, é, por exemplo, adotar, a exemplo de alguns países europeus, a proibição de que a empresa possa doar diretamente. Por que a empresa não pode doar diretamente? Por uma razão considerando, simples. eu estive conversando com o deputado Arnaldo Madeira, que participou do Em Questão passado, e ele chama a atenção que a sociedade é muito complexa, com interesses diferentes, o sistema é capitalista. Qual o problema do parlamentar receber de setores, de empresas, de bancos, e isso ficar claramente declarado, visto e conhecido por quem quer que seja, e ele tomando as atitudes que toma, os votos que faz, os pronunciamentos que faz, mesmo que seja na defesa de interesses desses setores, se esses setores envolvem também a vida da sociedade, qual é o problema? É a pergunta. Isso é ilegítimo ou é legítimo? Eu acho que tudo bem, o sistema capitalista. Tem coisas do capitalismo com esse sistema que está aí. Há coisas do capitalismo. Mas isso não é tutela? Não, de forma alguma. Isso é você dar à sociedade, dar mais espaço e autonomia para a sociedade escolher melhor e financiar quem ela quer eleger e cobrar. Com esse sistema que está aí, essa tese aí é um equívoco total. Porque ela leva a você... empresas, grupos de empresas... Mas é o que existe, Zé Aníbal, é o que existe. De onde que vem o dinheiro para financiamento de campanha? Não vem das empresas, das empreiteiras, não vem dos bancos? Deixa eu falar um pouco. Mas é o que existe, é o fato. Por isso que a proposta... Entre outras razões, porque as campanhas são muito caras. É um equívoco. De campanhas tão caras? Você vai lá, um grupo de empresas elege o deputado, e elege mesmo. Mas elege, a igreja elege. Sim, tudo bem. A igreja elege. Um movimento social como o MST o fato de você reconhecer isso, elege. Por isso que as representações populares elegem. Mas são coisas diferentes. Deixa eu só concluir. Por isso que nós temos que mudar. A pedra de toque é mudar a relação entre o eleitor e o eleito. O modo de construção da representação parlamentar. Sim, esse é um aspecto. Esse é um aspecto central. Sim. Se não mudar isso aí fica, não, vamos fazer isso aqui. Não, tem que mudar o modo de constituição, de construção. Muito bem, mudou o dessa modo. representação. Está mudado. Agora, o financiamento da campanha continua a existir. Esse problema, porque vai existir a campanha e ela é cara. Vamos admitir que o Brasil adota o voto distrital misto. Você reduz brutalmente o custo de campanha. Reduz? Mas claro que reduz. Você pode, inclusive, estabelecer ou a lista fechada. Esse modelo que está aí é o modelo mais licencioso, que menos preserva essa relação tão fundamental entre o eleito e sua excelência, o eleitor, como dizia Ulisses Guimarães, enfim, e que traz todos, olha, inclusive, Maria Lídia, o modo pelo qual se monta maiorias políticas no Brasil, nos parlamentos, quase sempre tem um viés que é meio nebuloso. Às vezes, legitimamente, você faz composições de governo, o partido passa a participar do governo, indica secretário, ministro, etc. Outras vezes, sabe lá o que acontece, como aconteceu em Brasília, como estava acontecendo em Brasília. E isso não é só nas assembleias, não, em câmaras municipais. Infelizmente,
constrói-se a maioria política não em torno a ideias, porque não tem ideias. O novo parlamento eleito em Portugal, agora, e Portugal é um país que tem ainda algum conservadorismo e tal, o partido que ganhou defendeu que que eles votariam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Votaram agora em janeiro já. O parlamento assumiu em outubro, em janeiro já votaram. É compromisso partidário. A maioria política que se elegeu, já se elegeu com esse compromisso. Aqui no Brasil não dá. Quantos deputados tem o PT? 80, tem 513. 15%, 16%, eles precisam de 60% para governar. E aí dizer, as então, alianças, como é que aí a compõe? composição, Por isso, essa situação, se nós não fizermos uma reforma política, aí você também tem toda a razão. E por que vocês não fazem? Mas é claro. Você fica falando isso aí, por que Mas você eu não tenho faz? certeza que o telespectador está pensando isso. Fala que é preciso, mas na hora H não vota e não chega faz. lá, cria algumas convergências, não faz. O problema é exatamente você formar uma maioria lá, certo? Favorável a isso. Olha aqui, e essa maioria... a coisa da internet, ela só vai se dar na medida que você tenha um acúmulo da discussão. Zaratini, E essa discussão... E uma ação fortíssima do Executivo. Em termos por quê, professor? Pelo seguinte, formar uma maioria hoje é basicamente uma tarefa do Executivo. Quem forma a maioria é o Executivo. Todo mundo sabe Sempre disso. foi Se o aliás, Executivo se colocar fortemente... a tese da reforma política Mas teve essa- no governo mas anterior veja bem. e está nesse. Várias Mas vezes o Lula falou Qual é o da problema? reforma Como é que política. um executivo... Por que ele não pode- Ele vai apontar... Qualquer executivo, eu não estou falando desse governo do Lula ou o governo de quem quer que seja Sim. que passou, ele vai colocar em discussão no parlamento um assunto que não é do governo. Ele vai colocar um assunto que é do Como não é do parlamento. governo? Infelizmente, É a ele tem uma liderança. determinada A liderança maioria política. que é composta de opiniões diversas sobre problemas, sobre esse tipo de problema. E a hora que o governo, qualquer executivo, colocar uma proposta fechada para discussão, ele desagrega a sua própria base. Por isso, Mas desagrega, olha, vamos lembrar o seguinte, a forma como é por feita a isso que composição. nenhum governo, nem o do Fernando Henrique, nem o do Lula, conseguiu fazer isso. Certo? O Zé Aníbal, se não me engano, foi líder Mas do é governo. por isso ou porque Foi líder não do quis, governo porque Fernando não Henrique, interessava? Aí é que do está. PSDB. Então, Mas deixa eu falar. Mas ele é tem por isso, razão. é porque não quis por não interessar? Porque, só um minuto, se essas alianças, quando o Executivo compõe a sua base parlamentar para garantir a chamada governabilidade, aquele que não constrói sabe que, inclusive, se houver qualquer coisa, ele cai. O Collor sentiu isso na pele. Então, nós sabemos, quando constrói, as pessoas, as alianças são estranhíssimas. Quando o PSDB se juntou ao PFL, foi de cair o queixo. A aliança que o presidente Lula fez com aqueles partidos, né, quando ele está ao lado do Collor, do Sarney, cai o queixo das pessoas também. Porque eles não têm nada a ver. Eu acabei de falar, o PSDB, quando se aliou ao PFL, também foi estranhíssimo. Muito bem, para garantir a governabilidade. E o Executivo tem a caneta. Não é apenas uma arte do convencimento, é o fisiologismo, são os cargos, são os favores, são as condições, é o loteamento também. Não, o loteamento devagar com esse assunto de cargo, os ministérios, porque é evidente, as para você governar, você nenhum é uma partido... grande negociação. Não vamos ser tão assim... Ou não é? Eu discordo disso, Maria Lídia, pelo seguinte...